Olá, hoje eu retorno contando um pouco mais da minha história. Como eu sinto um pouco de dificuldade de lembrar, por falta de prática, de falar tudo que eu gostaria de falar e não esquecer de nenhum detalhe, eu resolvi escrever tudo no meu caderno e ler para vocês. Para não ficar nada de fora, eu achei que dessa maneira eu ia me sentir melhor. Então, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre o meu primeiro avistamento de uma nave aos 7 anos de idade. E isto marcou muito a minha vida. Então, isto é muito importante que eu fale. Era uma noite de verão e onde eu morava tinha de costume sentar na frente da casa. E eu estava lá, sentada com meu pai. A minha mãe estava lá dentro de casa. Quando de repente ela veio correndo lá de dentro dizendo: "Olhem para o céu, o que será aquilo?" "Nossa, acho que é uma nave." E eu e o meu pai olhamos e também vimos o que parecia para nós uma nave, como disse a minha mãe. Era uma grande bola de luz, muito vibrante, muito iluminada, como que se fosse uma grande lâmpada. E na volta desta lâmpada iluminada tinha uma fumaça translúcida. Parecia que era uma grande estrela brilhante, mas não era uma estrela, porque era muito baixo, um pouco acima da copa das árvores. Então, aquilo foi, para mim, aos 7 anos de idade, foi incrível. Muito linda. E não foi só nós que vimos, muitos vizinhos também viram. Depois disso, sempre amei olhar para o céu, com muita vontade de ver de novo aquela nave. Sempre senti um vazio, achava que eu não era daqui, que eu era de outro lugar. E muitas vezes eu pensava que uma nave viria e me levaria para casa. Eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Era um sentimento que não conseguia entender, mas que agora, com os estudos de Dáquila, pesquisas, tudo mudou. Consegui entender todo esse sentimento, de onde ele vem. A vida é mágica. Onde tudo começou? Estudava o Espiritismo de Allan Kardec no Centro Espírita da minha cidade por alguns anos e aprendi muito sobre o mundo espiritual. Fiz por um tempo psicografia, trabalhei em sala de passe, assim aprendendo o mundo espiritual. Mas depois veio aquele ano que tivemos que ficar em casa e parei os estudos presenciais, mas segui buscando novos conhecimentos, aprofundando os meus estudos. E quando retornou às aulas presenciais, me questionei: será que volto aos estudos? Porque faltava algo no meu sentir para completar. Ainda não estava satisfeita. Tinha muitos questionamentos que não tinha as respostas. E
sempre tive muita conexão com meu eu superior, que agora entendo mais o que é o eu superior. Para mim, sempre foi uma voz que sempre me respondia, me orientava em toda a minha vida. Nos momentos mais difíceis, esta voz vinha e passava muitas orientações de como deveria agir. E eu sempre confiei muito nessa voz, pois tudo que eu fazia, que ela me orientava, dava certo. Era incrível e mágico. E ainda é para mim. Então um dia pensei, vou me conectar, silenciar a minha mente, que eu já tinha aprendido a fazer nos 5 anos de orientadora de meditação aqui na minha cidade, em grupos presenciais. Isto eu aprendi. Então, como eu já sabia fazer, eu resolvi sentar e perguntar: volto às aulas presenciais ou não? Volto aos estudos que me mostram o lado espiritual ou não? E silenciei e aguardei a resposta. Porém, a resposta não veio na hora, mas no outro dia. No outro dia, abri o YouTube e apareceu um vídeo que não sei por que abri e comecei a escutar. E, nossa, o que é isso? O que esta pessoa está falando? Como assim? Algo tocou meu coração. O corpo vibrou, arrepiou, fiquei enlouquecida, pois aquilo era maravilhoso. E era o Rafael Hungria, orientador e pesquisador de Dáquila Pesquisas, falando coisas diferentes do que eu sabia. Foi o máximo para mim. Fiquei tão entusiasmada que comecei a maratonar o canal do Rafael. Assisti todos os seus vídeos. Não conseguia parar, um atrás do outro, e cada dia mais maravilhada com os conhecimentos que ele passava. E isso faz 5 anos e mudou a minha vida, mudou o meu sentir, mudou a maneira de eu ver a vida. Sair da Matrix, de um lugar que me deixava sem compreender muitas coisas. Aprendi que existem coisas muito além do que os nossos olhos podem ver. Hoje participo de um grupo de estudos com Rafael Hungria semanal, que é uma grande expansão de consciência, mudanças de paradigmas, e o que eu estou aprendendo é grandioso demais. Mas vamos seguir minha história no próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e esteja aqui para assistir o próximo vídeo. Até mais!